Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, estamos, Pai querido, te louvando, te agradecendo por mais um dia de leitura bíblica. Senhor, dai-nos sabedoria, entendimento. Meu Deus, nos ajuda a compreender, a entender e a praticarmos a Tua palavra. Assim, nós oramos. Amém. 1 Reis, capítulo de número 15. E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião começou a reinar sobre Judá. E 3 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Abissalom. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando Jerusalém, porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da sua vida. Quanto aos mais dos sucessos de Abião e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. E Abiá dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Maaca, filha de Abissalom. E Asa fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos de seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo, Azerá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, se não tiraram, todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. E então Asa tomou toda a prata e ouro, ficaram os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Bromon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. E vês aqui que te mando um presente, prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retires de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Abel Bet-Maaca, e a toda a Quinerote, com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os sucessos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e a todos que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice,
padeceu seus pés. Aos pés. E Asa dormiu com seus pais e se foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu pai, Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor e andou nos seus caminhos de seu pai e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar. E feriu Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercaram a Gibeton. E matou Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu, pois, que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério de seu servo Aias, o silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que provocara ao Senhor, Deus de Israel, quanto ao mais do sucesso de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no seu pecado com que tinha feito pecar a Israel. Capítulo 16 de 1 Reis. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar ao meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, e eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães os comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais dos sucessos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel. E reinou 2 anos. Ezine, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirza, entrou, pois, Zine, e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zine, toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram, e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá, e a tudo quanto fez, está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zine 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer que o povo estava acampado.
Zine tem conspirado e até feriu o rei, todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Oni, chefe do exército no arraial, e subiu Oni e todo Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zine, vendo que a cidade era tomada, se foi ao passo da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais do sucesso de Zine e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguiu a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguiu a Oni. Mas o povo que seguiu a Oni foi mais forte do que o povo que seguiu a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e Oni reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Oni começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E fez Oni, que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto aos mais dos sucessos de Oni, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Oni dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Oni, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos foram antes dele. E sucedeu que, como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muitos para irritar ao Senhor, Deus de Israel, de que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Eiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Vamos lá? Marcos, capítulo de número 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes as palavras. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz essa blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua cama. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque deram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João, os fariseus, jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os seus discípulos? E Jesus disse-lhes: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com o seu esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo em pano de novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velho. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entornar-se o vinho. Os odres estragam-se, o vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele, num sábado, pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhes disseram: vês, por que fazem o sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? E ele, os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até sábado é Senhor. Capítulo 3 de Marcos. E outra vez entrou na sinagoga, e estando ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusar. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e lhe foi restituída a mão, ficou sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. E retirando-se Jesus com os seus discípulos para o matar, e seguiu uma grande multidão da Galileia e da Judeia, e de Jerusalém e da Udumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, que ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe estivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não apertasse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhes tocar. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar os enfermos, as enfermidades, expulsar os demônios. Simão,
a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Felipe, e Bartolomeu e Mateu, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Pois a Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa. E se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecadores serão perdoados dos filhos dos homens, e toda sorte de blasfemas com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que a tua mão e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Amém? Deus abençoe.